Vamos ler a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 18, carta à igreja em Tiatira. Carta à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosa do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda a mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tanto quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-eis ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Irmãos, a gente já vem aqui falando algumas vezes a respeito dessas cartas, das cartas que foram escritas às 7 igrejas da Ásia Menor. A gente já falou Éfeso, Esmirna, Pérgamo, e agora estamos em Tiatira. Se os irmãos depois procurarem um mapa para verem a localização dessas igrejas, perceberão que há um caminho no mapa, e esse caminho é a sequência dessas cartas. Esse caminho começa em Éfeso, vai subindo até a igreja de Pérgamo, vai para a igreja de Tiatira e começa a descer de novo ali na região. E essa igreja de Tiatira, ela é a igreja ou a cidade menos importante dessas sete cidades para quem Jesus está escrevendo através do seu apóstolo. Era uma cidade de menor importância entre aquelas, por exemplo, que nós já vimos, como a grande cidade de Éfeso, uma cidade portuária muito importante, com grande comércio, com uma grande população. Mas, ainda assim, essa cidade de Tiatira, ela tinha a sua importância militar. Ela era uma cidade em um ponto estratégico e que era muito importante para o Império Romano por causa disso. Então, nessa cidade se estabelece certas bases militares, certos
é um ponto estratégico para a guerra. E uma característica dessa cidade são as suas guildas. As guildas eram tipos de sindicatos, era uma espécie de sindicato de trabalhadores, associações de trabalhadores das mais diferentes espécies. Tinha as guildas dos curtidores, daqueles que trabalhavam com couro, tinha a guilda dos comerciantes, a guilda dos sapateiros, a guilda dos navegantes, dos comerciantes. Então, cada profissão tinha esse grupo, essa guilda. E você só podia exercer a sua profissão, exercer aquele ofício, se você fizesse parte desta guilda. Era como se fosse a OAB hoje aqui no Brasil. Você, para exercer como advogado, precisaria estar na guilda da OAB. Então, nessa cidade, havia esse sistema. E algo interessante a respeito dessas guildas é que normalmente elas possuíam um deus padroeiro, um deus que era o protetor daquele grupo de trabalhadores. Então, o grupo que fosse comerciante, ele tinha o deus que era protetor daqueles comerciantes. E eles prestavam culto, prestavam homenagens, eles adoravam aqueles deuses. Então, esse é o contexto onde os cristãos de Tiatira estão inseridos. Um contexto onde a economia, ela gira ou ela é influenciada pela idolatria pagã, pela religião pagã. Além disso, a cidade de Tiatira, ela também adorava a Apolo. A adoração a Apolo, aquele que é conhecido como filho de Zeus, era das adorações mais importantes naquela cidade. A adoração ao filho de Zeus, Pater, de Zeus, Salvador, de Zeus, o Pai. E algo bem interessante, porque os imperadores romanos, eles também vão se colocar como filho de Zeus, como filhos de Deus, do Deus maior, do Deus supremo. E sendo assim a representação desse Deus na terra. E é interessante, então, nós vermos como a carta de Tiatira, ela começa. Como a apresentação que o Senhor faz de si, Ele inicia dizendo que Ele é o Filho de Deus. Aquele que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhante a bronze polido. A gente já observou que nas outras cartas, essa apresentação de Jesus Cristo, ela tem muito a ver com a situação em que a igreja ela se encontrava, tanto por aquilo que ela estava sofrendo, ou muitas vezes por causa daquilo que ela estava fazendo. Então, essa igreja que está numa cidade onde a adoração a Apolo, aquele que é chamado de filho de Zeus, é forte, Cristo vem se apresentando como o Filho de Deus. Ele que é verdadeiramente Filho de Deus.
E aqui não num sentido genérico, num sentido que muitas vezes nós usamos, mas é um sentido especial, um sentido específico, um sentido em que a sua relação com Deus é única, é exclusiva, é uma relação em que nenhum outro possui. Ele é o Filho de Deus. Essa é a imagem que ele se revela àqueles irmãos. Mas além disso, ele diz que ele tem olhos como chama de fogo e os seus pés de bronze. Aqui a ideia é que ele tem os olhos que conseguem conhecer, examinar, investigar todas as coisas. Um olhar que nada pode se esconder. Um olhar de juízo, aquele que investiga de maneira forense, de maneira a julgar. Aqui, então, uma primeira verdade ou um primeiro enunciado que nós poderíamos trazer daqui é que Jesus, ele se apresenta como o rei poderoso e juiz severo. A imagem que ele traz de si para essa igreja é olhos como chama de fogo e os pés de bronze, os pés daquele que está preparado para a guerra. O bronze, o material usado para a guerra, mostra que aqui o Cristo está preparado para a sua peleja. E talvez aqui João trace uma divisão entre aquilo que era o Império Romano e aquilo que Cristo é. O Império Romano, ele é apresentado por Daniel com pés que eram a mistura de barro e de outro metal. Se não me engano, é o bronze. E mostrando a fragilidade do império, que embora houvesse uma força nesse império romano, ele era frágil, ele se desfaria porque o barro não mistura com o metal. Porém aqui Cristo é apresentado como aquele que tem os pés de bronze, aquele que não tem fragilidade, aquele que é o Todo-Poderoso. E esse Todo-Poderoso, aquele que tem os olhos de chamas de fogo, ele vai se levantar contra as impiedades. Ele vai se levantar como um juiz que vai examinar, condenar e punir as injustiças, as iniquidades que ele encontrará nessa igreja. Aqui, uma primeira aplicação para nós é o quanto da imagem de Jesus Cristo, o quanto a imagem correta de Jesus Cristo nós temos. Muitas vezes nós temos a imagem de um Cristo domesticado, de um Cristo que é Salvador, de um Cristo que é muito gracioso, de um Cristo que é muito misericordioso. De fato, Ele é tudo isso, Ele é Salvador, Ele é misericordioso, Ele é gracioso. Mas nós não podemos separar isto da verdade de que Ele é um Rei poderoso. Um Rei que tem os seus olhos como chama de fogo. Nós não podemos domesticar a imagem de Jesus
àquilo que nós desejamos que ele seja. Muitos hoje no mundo tentam transformar a imagem de Jesus conforme a sua própria vontade e constroem ídolos para si. Estão anunciando, estão falando a respeito de um Cristo que nunca existiu. Muitas vezes as ideologias tentam capturar a imagem de Jesus e colocar Jesus como aquele que representa a sua ideologia, e isso para todos os campos, direita, esquerda, centro. Tentam capturar e fazer um Cristo que não é o Cristo das Escrituras. Mas Cristo, ele se revela, Cristo, ele se mostra na sua palavra conforme ele é. Ele é o Filho de Deus, ele é o poderoso Rei, ele é um severo juiz. Nós não podemos separar, nós não podemos dividir Cristo em várias partes e pegar aquelas partes que nos são mais agradáveis, que nos são mais toleráveis. Precisamos do Cristo como ele é, como ele se revela, como Salvador, como Senhor, como Rei. O texto ainda continua nos dizendo, agora, Cristo, ele se volta para a sua igreja. Ele se volta e ele começa a elogiar esta igreja. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. A igreja de Tiatira é uma igreja que está crescendo, é uma igreja próspera espiritualmente, é uma igreja que não é como Éfeso, que abandonou o primeiro amor. É uma igreja que serve, é uma igreja que persevera e que as suas obras agora são mais numerosas do que antes. É uma igreja que só tem elogios. É uma igreja que, aos olhos daqueles que não têm olhos de chama de fogo, estaria tudo certo. Porém, Cristo fala, tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolo. Essa igreja, ela tem um problema, e é o mesmo problema da igreja de Pérgamo. É o problema da assimilação, é o problema da transigência, é o problema de permitir que o erro esteja no seu meio. Só que aqui há uma diferença. Enquanto em Pérgamo havia uma pressão externa para que eles aderissem ao culto pagão, à idolatria, às comidas sacrificadas, a pressão em Tiatira é interna. Há uma pressão dentro da própria igreja para levarem eles às práticas idólatras, às práticas pagãs. Jezabel,
Aqui não há uma certeza quanto quem é essa pessoa, se realmente é uma mulher ou se é um grupo, e que há apenas uma referência àquela rainha do Antigo Testamento, que era a mulher de Acabe e que levou ele à adoração de falsos deuses, à idolatria. Mas a ideia aqui essa igreja, ela tolera o ensino daqueles que conduzem à idolatria. Essa igreja está tolerando aqueles que estão conduzindo, ensinando o povo a participar dos sacrifícios idólatras. Esses sacrifícios, e esses cristãos estavam sendo ensinados a isso para que eles pudessem trabalhar, para que eles pudessem participar das guildas, para que eles pudessem exercer os seus ofícios. Talvez o que esse grupo estivesse dizendo era: olha, vocês não precisam deixar de trabalhar, vocês não precisam abandonar as guildas, vocês podem continuar, vocês podem apresentar os sacrifícios de vocês, não tem nada a ver. É por isso que talvez o verso 24 nos diz a respeito daqueles que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Provavelmente o que eles estavam dizendo é que você, em um estado de espírito de adoração, você se consagrando a Deus, você servindo a Deus, você poderia ir até os cultos pagãos e descer até as profundezas de Satanás e não aconteceria nada com você. A sua adoração poderia ser tão ao ídolo, tão envolvente, de chegar a conhecer as profundezas de Satanás, e isso não teria prejuízo nenhum à sua vida. Aqui, nessa igreja, estava se tolerando esse tipo de doutrina, de pessoas que levavam outros à prostituição espiritual, à adoração de falsos deuses, de ídolos, a uma tolerância que é intolerável. Hoje, há quase um dogma na nossa sociedade a respeito da tolerância. A tolerância virou um dogma inquestionável. É preciso tolerar, é preciso aceitar certas práticas. Nós não podemos nos opor a nada, é preciso tolerar. Mas o que está levando esta igreja à ruína, o motivo da sua repreensão é essa tolerância, uma tolerância indiscriminada, uma tolerância inadequada, uma tolerância que não examina aquilo que deve ser rejeitado. Aquele que é rei, aquele que é senhor, aquele que tem olhos como chama de fogo, que tem os pés polidos, pronto para a guerra, ele não tem uma tolerância imoderada, ele não tolera certas coisas no meio da sua igreja, no meio do seu povo, e a principal delas
é idolatria. Cristo não divide o seu senhorio. Cristo não compartilha a sua autoridade com ninguém. Aquilo que Ele ordena, aquilo que Ele manda, deve ser obedecido. O nosso coração, o centro da nossa vontade, a nossa alma, aquilo que nós somos, deve estar sujeito a Ele totalmente e rejeitar, não deve tolerar nada daquilo que Ele não tolera. Se Cristo rejeita, se Cristo despreza, nós devemos desprezar, rejeitar. É interessante que aqui Ele novamente diz aquilo que Ele é. No verso 23, matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Ele, o Cristo, é aquele que conhece, aquele que sonda as mentes e os corações. Ao contrário, nós não somos, nós não conseguimos sondar mente e corações, mas Ele nos mostra que o seu julgamento é segundo as obras. Nós, como Cristo, devemos julgar as obras. Nós não conhecemos as intenções das pessoas, mas podemos ver as suas ações, as suas obras. Se elas se coadunam ou não com as Escrituras. Aqueles irmãos deveriam ter visto as obras de Jezabel, daquele grupo, e não deveriam ter tolerado no seu meio. Por fim, a promessa daquele que é o Rei poderoso. Conservarei, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-eis ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Conservai. Cristo chama aquela igreja ao arrependimento e a conservar aquilo que eles já possuíam. Ao vencedor que guardar até o fim minhas obras. Aqui o sentido ele pode ser duplo. Minhas obras no sentido daquilo que Cristo fez, ou seja, guardem aquilo que eu fiz por vocês, creiam naquilo que eu fiz, na obra redentora que eu realizei, e no sentido de façam aquilo que eu ordenei. Pratiquem aquilo que eu mandei vocês fazerem. A esses que fizerem isso até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá. Aqui há uma alusão ao salmo que nós lemos aqui, Salmo 2, onde as nações se enfurecem, se levantam contra o ungido de Deus, e Deus ri dos céus.
Essa promessa do Salmo 2 é cumprida em Cristo. Ele é esse que tem autoridade sobre as nações, tem o cetro de ferro para regê-las. E agora, esse que cumpre a promessa de Deus nos convida essa igreja a participar desta promessa. E esta promessa, ela já estava acontecendo. Como a gente vê nas promessas anteriores, as igrejas, ela em um sentido já se cumpria. Cristo já havia dado autoridade para a sua igreja sobre as nações. Autoridades através do Evangelho, para proclamar a sua palavra. Para aquelas que aceitarem, elas permaneceriam, mas as que rejeitassem o Evangelho seriam destruídas. A autoridade da igreja sobre as nações, aqui, é pelo poder do Evangelho, pelo poder da proclamação da palavra. Até que então, no último dia, quando Cristo se manifestar, quando Ele vir, então Ele, com o seu poder, junto com a sua igreja, exercerá o seu domínio sobre todas as nações, sobre todos os povos, com autoridade, sujeitando todos os seus inimigos. Como diz o apóstolo Paulo, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-eis ainda a estrela da manhã. Agora Cristo, Ele promete dar a si mesmo a sua igreja. Ele mesmo é a estrela da manhã. E Ele diz que Ele dará de maneira especial, de maneira totalmente nova. Aqui há uma alusão a um Deus que era o Deus da guerra e que muitos dos soldados marchavam com o símbolo desse Deus, que era Vênus, a estrela da manhã, o Deus da guerra. Muitos soldados romanos, eles iam à luta confiando na proteção do Deus da guerra, da estrela da manhã. E Jesus vem aqui e diz à sua igreja: olhe, eles não têm proteção alguma. O Deus que eles recorrem não pode os salvar, porque eu sou a estrela da manhã e eu estou em uma relação com vocês, assim como eu recebi do Pai, dar-lhe-eis a estrela da manhã. Aquela igreja que estava sendo pressionada a assimilar a idolatria, a buscar a viver uma vida de acordo com o padrão do mundo, para viver de maneira sossegada, boa, ela é chamada a rejeitar isso, a rejeitar este padrão do mundo, um padrão que muitas vezes pode ser bom, mas que nos separa de promessas muito mais excelentes
que Cristo, o Rei poderoso, promete àqueles que perseveram até o fim. Promessas de participar do seu reino, promessas de agora não ser aquele que é um trabalhador de uma guilda, servo de um determinado Deus, mas é participante de um reino eterno, que não tem fim, que está sobre todas as nações. Um reino onde o rei deste reino, ele se dá por aqueles que fazem parte deste reino. Assim nós também somos chamados a perseverar, a rejeitar todas as falsas promessas do mundo, todas as falsas promessas que os ídolos que se levantam nos nossos dias, quer seja do dinheiro, quer seja do prazer, quer seja da fama, ou qualquer outro ídolo, nós somos chamados a rejeitar e a ter Cristo como nosso único Senhor, o nosso único Rei, que nos promete dar a si mesmo, e já se deu, mas de uma maneira totalmente diferente naquele dia que Ele retornar para estabelecer de maneira completa o reino de seu Pai aqui. Deus, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos pela Tua misericórdia, porque Tu tens sido bom para conosco, porque Tu tens visto, Senhor, os nossos pecados e tens nos chamado ao arrependimento. E Deus, que nós possamos ouvir o Teu chamado, possamos nos arrepender, nos voltar para Ti, Senhor, pois sabemos que chegará o dia em que Tu não tolerará nenhum pecado mais, nenhum de Teus inimigos, e destruirá, Senhor, destruirá por completo toda oposição, todos aqueles que se levantam contra Ti e contra Teus filhos, e que nesse dia, Senhor, nós estejamos junto a Ti, para louvor, para a glória unicamente do Teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.